Fala aí, galera do Botafogo Digital. Hoje é dia de jogo, hoje tem Fogão e Galo no Newton Santos, logo mais às 18h30. Um jogo para o Fogão manter a ponta do campeonato, né? Na verdade, o Cruzeiro nos ultrapassou ontem à noite, né? Dormiu na liderança, o time da Raposa, mas, enfim, com um jogo a mais e apenas um mísero golzinho ali, né? A menos sofrido, né? O Botafogo tem 7 gols marcados nesse Brasileirão e tem 4 sofridos. Já o Cruzeiro, 7 contra 3, mais um jogo a mais, que foi a vitória de ontem contra o Santos, lá no Independência. O outro jogo da rodada ontem foi o clássico carioca, né? Vasco e Fluminense, acabou 1-1, que é sempre bom, né? Empate, a vitória do Vasco, né? O Vasco saiu ganhando ontem o jogo, inclusive terminou o primeiro tempo 1-0. Também teria sido um bom resultado, já que o Fluminense é que está ali mais perto do Botafogo, mas acabou com o empate, como eu disse, sempre é bom. Segurou o time tricolor das Laranjeiras com 7 pontos. O Vasco também não avançou muito. Enfim, então não deixou de ser um bom resultado. Agora o Cruzeiro momentaneamente à frente, porque inclusive quando a bola rolar para Botafogo e Atlético Mineiro hoje, o Botafogo já estará fazendo o pontinho do empate, já estará indo a 10 pontos, né? Então, por isso que eu digo que é momentâneo, mas é claro que a gente quer a vitória, né? Queremos a vitória contra o Galo, que não será um adversário fácil. Eu não acredito que será um adversário fácil, acho que ninguém acredita nisso. Ah, mas o Atlético Mineiro não vive um bom momento. Não é bem assim. Alto lá, né? Não é bem assim. O Atlético Mineiro venceu o seu último jogo no Brasileiro, né? Foi a sua primeira vitória na competição contra o Xará Paranaense, na última rodada, lá também na Independência. E venceu no meio de semana o seu primeiro jogo na Libertadores contra o tradicional Alianza Lima. Venceu por 2-0, deu mais de 30 gols, 30 chutes a gol, né? A equipe do Atlético, ela joga, além dela jogar com posse de bola, ela arremata praticamente sempre mais do que seu adversário a gol. Tem um ataque que eu considero de excelente nível, que é o Hulk, né? O Hulk paraibano e o Paulinho, ex-Vasco, né? Que a gente conhece bem, quem é aqui do Rio. Então, um ataque muito bom, tem uma equipe muito boa, conta com a volta do lateral Mariano, tem o Edenilson, enfim. E o Kudê, certamente, é difícil a gente prever, né, qual vai ser a armação tática do Galo para logo mais, mas o Atlético vem desses 2 bons resultados, vem motivado, e a gente pode esperar aí que o Atlético terá muita posse de bola, né? Isso quer dizer, por isso que o Atlético vai jogar melhor que o Botafogo? Claro que não, né? Até por curiosidade, no jogo de ontem o Fluminense teve um domínio amplo, né, de posse de bola sobre o Vasco, e a partida terminou 1-1, né? Então, isso é apenas um dos referenciais, mas não é definitivo. Agora, o fato do Atlético arrematar muito, né, chutar muito a gol e ter atacantes perigosos, o Botafogo precisa estar muito ligado, entrar ligado no jogo, né, que a nossa zaga com Adrielson e Cuesta esteja muito atenta sempre, assim como os nossos laterais. Rafael não joga, naturalmente, cumpre suspensão pela expulsão contra o Flamengo. Já não jogaria de qualquer forma porque ele sentiu uma lesão antes do jogo do meio de semana. Danilo Barbosa também segue fora, né? Ele sentiu ali uma lesão no posterior de coxa, também conhecido como o músculo femoral, e parece que vai demorar mais um pouquinho para se recuperar. É um desfalque do Botafogo, e aí no seu lugar devemos ter ou o Marlon ou o próprio Lucas Fernandes, vai depender como que o Castro vai montar o Botafogo para esse duelo de logo mais, né? O Eduardo foi relacionado, né? Há uma tendência talvez que ele jogue, porém a gente viu um Eduardo muito cansado, né? Na última partida, teve uma atuação muito abaixo no jogo contra a LDU, então há uma possibilidade também dele ser poupado, né? Vamos aguardar para saber se teremos Eduardo em campo, né? O Sheik Eduardo ou não. O resto do time é o de sempre, né?
enfim, e vamos ter um jogo, duelo de alvinegros, né? O Botafogo leva uma vantagenzinha aí histórica, né? Em duelos contra o Galo, né? Eu já comentei aqui no canal, para mim um jogo marcante de Botafogo e Atlético Mineiro foi justamente na Conmebol, né? De 93, lá no Caio Martins, um jogo que eu fui e que foi histórico. Se você não sabe, procura aí, joga no Google. Enfim, o Botafogo buscou o resultado. Falando em história, também queria comentar uma coisa que foi pouco... aliás, não vi ninguém comentando, mas assim, uma curiosidade do duelo Botafogo e Atlético, que tem esses personagens, né? Até botei na thumb aí, Tiquinho, Hulk... Só que tinha um outro, podemos dizer, né, personagem, não chega a ser um super-herói, que era o Tarzan. Vocês sabem aí quem que foi o Tarzan e por que ele tinha a história aí que unia Botafogo e Atlético Mineiro? Tarzan é um cara que nasceu lá em Minas Gerais, torcedor do Galo, e que se notabilizou justamente como ser um chefe de torcida do Atlético Mineiro. E ele acabou se mudando depois para o Rio de Janeiro e imediatamente se identificou até pelas cores, pelo uniforme, com o nosso Botafogo e virou também um chefe de torcida do Botafogo, da antiga TOB, torcida organizada do Botafogo, e por muitos anos foi uma figura dessas assim, emblemáticas, né? Muito conhecido. Tarzan tem histórias incríveis. Meu pai conta, né, assim, histórias dele. O YouTube vai gostar dessa ou não, dele urinar lá na arquibancada em cima da torcida do nosso maior rival. Esse era o Tarzan. E eu também pesquisando sobre a história dele, o Maracanã tinha uma espécie de uma cela, né, em que as pessoas que aprontavam lá, tipo Tarzan, eram presos e ficavam presos, né, retidos durante o jogo. E o Tarzan era um recordista, ficou preso mais de 20 vezes, segundo a matéria que eu li, porque ele gostava de soltar rojões. Mas enfim, era um cara também de líder de torcida, mas que ia para o confronto, vamos colocar assim, né? Não deixava barato, não levava desaforo para casa. Esse era o Tarzan, figura folclórica, né? E que depois acabou saindo, né? E quem substituiu ele foi o não menos folclórico Russão, né? Russão eu lembro muito bem, quem tem a minha idade aí, sempre vi ele na Folgada, né? Que foi a torcida que ele criou, comandando tal, um cara, gente boa, e enfim, que também marcou a sua história na torcida alvinegra. Mas voltando ao Tarzan, ele faleceu em 1990, e enfim, a curiosidade, né, de que ele é muito mais lembrado hoje em dia na história pelo Botafogo, né, a sua atuação na torcida do Botafogo como líder de torcida, até do que na do Atlético, que ficou para trás. Mas é isso, pessoal, uma curiosidade interessante sobre o confronto de hoje, né? Botafogo que venceu o último confronto contra o Atlético lá no Mineirão. Ano passado, os confrontos com o Atlético retrataram bem o que foi a campanha do Botafogo. O Botafogo perdeu o primeiro jogo em casa, o Newton Santos, foi 1-0. Um gol até no final, mais pro final da partida. E depois vencemos 2-0 no Mineirão, com Vitor Sá e Tiquinho marcando. Quem sabe hoje, hein, se repete, seria maravilhoso, né? O Botafogo que ano passado, como todo mundo sabe, teve um retrospecto muito ruim em casa e muito bom fora de casa. Esse ano o Botafogo, com o gramado sintético, segue muito bem, não perdeu, né? Vinha só com vitórias, mas empatou o último jogo com a LDU, e a gente espera que o Botafogo tenha uma boa atuação hoje como líder do campeonato. Eu acho que é muito importante a vitória hoje. Eu não considero que seja, né, uma moleza, volto a dizer. Eu acho que vai ser um jogo muito duro mesmo. Talvez se o Botafogo conseguir marcar um gol de início, vai nos facilitar o trabalho depois, até para essa questão de jogar no contra-ataque, né, contra uma equipe mais propositiva como o Atlético Mineiro.
né? Então vamos torcer para que isso aconteça. O Botafogo logo marcar um gol, tirar esse peso também, né? Já que a gente não conseguiu marcar um gol durante 90 minutos contra a LDU. Dia hoje tá ótimo aqui, aquele dia que o carioca gosta também, de pouquíssimas nuvens no céu, que assim permaneça, né? E que seja um dia de uma grande vitória para a gente chegar a 12 pontos, pessoal. Nem sei as estatísticas se o Botafogo já conseguiu dar uma largada nos pontos corridos, assim, com 4 vitórias seguidas, mas o Campeonato Brasileiro, ele é uma maratona, mas também é uma poupança, que você vai ali guardando os pontos, a gente sabe que vai haver momentos em que todos os clubes eles têm, né, é uma montanha-russa, que o Botafogo vai ter certamente insucessos, digamos assim. Então é muito importante que ele vá somando pontos nessa poupança. Então chegar a 12 pontos, né, em 4 rodadas vai nos dar realmente já um lastro aí, não que nos dê, né, tá muito ainda equilibrado, uma turma enorme com 7 pontos, hoje certamente algumas equipes vão avançar, não que isso nos dê assim uma tranquilidade, ainda não, mas vai ser muito importante, além do fator anímico, já pensando no próximo confronto contra o Corinthians, que também será em casa na quinta-feira. Então vocês pensam, o Botafogo tendo uma vitória hoje contra o Atlético Mineiro, quinta-feira contra o Corinthians, a gente vai com tudo, né? Podendo chegar a 15 pontos, né? Podendo chegar a 15 pontos e depois jogaremos na Serrinha contra o Goiás no outro final de semana. Então, para vocês verem, né? A gente já teve 3 rodadas até agora e o Botafogo vai ter mais 3 rodadas no período aí de hoje até domingo que vem, né? Então, vamos com tudo. Não teremos o Castro à beira de campo, o que naturalmente é ruim, né? Mas que o Botafogo entre consciente e a torcida empurre, como tem empurrado, para a gente conquistar mais um resultado positivo, beleza? Deu 12 minutos aí, tem muita coisa que eu queria falar, mas enfim, dia de jogo, ansiedade lá em cima. Espero que o Botafogo faça mais um grande jogo como foi o de domingo passado, e que a gente siga aí nesse céu de brigadeiro, como eu costumo falar. Se você não é inscrito, dá aquela moral, já passamos de 500 e tantos inscritos, o canal ainda vai fazer um mês, né? Hoje é dia 7, faz amanhã é um mês de canal, e só tenho a agradecer a vocês de coração pela moral de sempre. Valeu, fogão pra cima deles!